Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. A ideia aqui é mostrar para vocês que essa fonte de computador transformada em carregador realmente funciona e nos ajuda bastante. Você pode usar para carregar a bateria de seu carro, a bateria da sua moto e vai resolver. O ponto principal para você carregar a bateria de seu carro ou sua moto é que o carregador precisa ter pelo menos 13,5 volts a 14 volts. Até 14,8 é tolerável. Tem gente que usa até 16 volts para carregar uma bateria. Mas até 14, 14,8 é uma tensão que vai lhe ajudar bastante. Não pode carregar com 12 volts, porque se você botar um carregador de 12 volts para carregar uma bateria de 12 volts, não vai carregar a bateria. O máximo que vai acontecer é igualar a tensão, 12 volts na bateria e 12 volts do seu carregador. Então, o ideal é que você, para carregar uma bateria de 12 volts, você use uma tensão superior a 12 volts. 13,5 volts, 14 volts, que aí sim você vai estar carregando a sua bateria, pois a bateria estará sendo carregada do potencial maior para o potencial menor. O potencial maior é seu carregador, fornecendo 14 volts, por exemplo, e o potencial menor é sua bateria de 12 volts. Desta forma, você consegue carregar a sua bateria. Um outro parâmetro que precisa ser observado é quanto à corrente. Você não pode carregar uma bateria com uma corrente muito alta, pois isso pode danificar a sua bateria. O ideal é que você carregue a sua bateria com uma chamada carga lenta, ou seja, se a bateria é de 7 A, você pode usar aí 10% da corrente da sua bateria, no caso 700 mA para uma bateria de 7 A. Né? Ou 400 mA para uma bateria de 4 A. Dessa forma você vai estar carregando a bateria de forma segura e que vai garantir uma maior durabilidade da sua bateria. Eu vou desconectar agora o carregador e vamos ver quanto de carga pegou essa bateria. Bom, podemos observar que inicialmente mostra 7 volts, 7 volts e meio. Isso foi em pouco tempo, uns 2, 3 minutos carregando a bateria. Então, e a tendência da tensão é ir caindo, caindo, até chegar num ponto que a bateria adquiriu aquela carga. Se você deixar tempo suficiente para carregar até os 12 volts, 13 volts, ok. Quando carregar até os 14 volts, ela tende a diminuir a tensão até estabilizar. Se sua bateria estiver boa, não estiver em curto, você vai ter sua bateria funcionando normalmente. Eu vou mostrar agora por dentro desse carregador. Eu vou abrir esse carregador e vou mostrar para vocês como é por dentro. Pessoal, agora eu vou desmontar o nosso carregador para mostrar a vocês como é por dentro. E vocês vão aprender como montar seu próprio carregador com fonte de computador. Primeiramente eu vou mostrar para vocês as garras, que é uma garra comum, só que tem um detalhe. A fonte de computador, se você ligar ela direto, depois que fizer a configuração, ligar direto na sua bateria, provavelmente ela vai acionar o ventilador da fonte, o cooler da fonte. Se tiver um LED, vai ligar o LED. Por quê? Porque vai ter um retorno da bateria para seu carregador. Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente usa um componente chamado diodo. No caso, o diodo, que é esse pequeno componente aqui, muita gente conhece o que é um diodo. Ele vai permitir que a corrente elétrica passe em um sentido, mas não volte pelo outro. Então, no caso aqui, eu estou usando um diodo, eu usei na garra positiva, usei um diodo aqui nesse ponto. O que acontece? Eu vou mostrar aqui a vocês como foi que eu instalei esse diodo. Então, pessoal, aqui, como eu estava falando, estou usando um diodo. O que acontece? A corrente passa por aqui, quando chega no diodo, ela passa direto. Só que ela não vai retornar. O que acontece aqui é o seguinte:
está ligado aqui na nossa bateria, tem o diodo e o diodo vai impedir que haja um retorno, porque a partezinha da faixa está aqui. Então a corrente ela vai nesse sentido aqui, mas ela não vai ter como retornar, ela só vai para lá e não volta. Com isso não tem retorno para o nosso carregador. Agora, dito isso, eu vou abrir nosso carregador e vocês vão ver como é a ligação por dentro. Aqui o carregador por dentro. Eu vou desmontar o restante e vou mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui, pessoal, olha só, essa é a ligação. Nós temos aqui a ligação do ventilador, que vai o ventilador da fonte. Temos aqui nossas garras. Esse verde aqui é o nosso positivo e esse preto é o nosso negativo, que corresponde a essas duas garras. E aqui por baixo, essa é a ligação por baixo. E onde está o pulo do gato, né? O detalhe principal dessa ligação. Aqui nós temos um interruptor, mas eu quero mostrar para vocês onde está o pulo do gato, que faz com que nossa fonte ela tenha mais de 14 volts, que é o que a gente precisa para carregar nossa bateria. Aqui nós temos um indutor. Nós temos um indutor grande aqui, ó. Esse indutor aqui a gente faz uma alteração nele. Eu vou abrir uma outra fonte aqui e mostrar para vocês de forma mais detalhada. Mas preste atenção a esse detalhe aqui. Esse indutor e o resto das ligações. Bom, aqui eu tenho uma fonte de computador intacta. Olha só como ela é. O que acontece? Nós utilizamos para montar nosso carregador. Nós utilizamos aqui os fios amarelo. Deixa eu cortar aqui. Utilizamos fio amarelo e o fio preto. Eu vou cortar aqui para ficar mais fácil. A gente corta todos os fios. Olha só, pessoal. Pronto. Aqui nós temos aqui os fios da fonte e nós vamos precisar do conjunto de fio amarelo. Esses fios amarelo é onde nós temos a tensão de 12 volts. Aqui nós temos 12 volts e utilizamos também um fio preto. Então, daqui desse fio amarelo e desse fio preto, nós temos o nosso potencial de 12 volts. Mas como já havia falado antes, nós precisamos de pelo menos 13 volts e meio para carregar uma bateria de 12 volts. Outro detalhe, temos aqui um fio verde e vamos precisar também de um fio preto. Para quê? Isso aqui vai ser para ligar a nossa fonte, ou seja, quando nós encostamos o fio preto com o fio verde, nós estaremos acionando a nossa fonte e assim nossa fonte passa a funcionar. Dessa forma, nós podemos colocar um interruptor em nosso carregador para ligar e desligar a fonte. Se quiser, também nós podemos estar colocando um LED indicador para quando ligar nossa fonte, a gente saber que nossa fonte está ligada. E dessa forma nós vamos ter uma indicação que nossa fonte está funcionando. Claro que além do cooler, nós também vamos ter,
aqui nós podemos usar um outro fio preto e outro fio amarelo para estar ligando um LED indicador. Então, basicamente nós vamos precisar somente desses fios aqui, os fios amarelo, os fios preto e o fio verde para estar ligando, acionando o nosso carregador. Esses outros fios que estão sobrando, nós podemos cortar, tirar eles fora, né? Podemos tirar todos esses fios fora. Mas tem um detalhe, e como é que a gente vai conseguir chegar em 14 volts ou 13 volts e meio? Nós vamos estar ligando, somando a tensão do fio vermelho, que é uma tensão de 5 volts, nós vamos estar somando com os nossos 12 volts. Só que isso vai ser feito dentro da nossa fonte. E eu vou mostrar para vocês onde é. Eu vou estar aqui abrindo nossa fonte para mostrar. Aqui estamos com a nossa fonte aberta, os nossos fios, aqui são todos os fios da fonte. E o que acontece? Eu vou tirar a placa todinha para facilitar a visualização. Observe, pessoal, que eu estou desmontando toda a nossa fonte. A ideia é mostrar os detalhes, nos mínimos detalhes, como fazer essa configuração. E aqui está a nossa placa, a placa da fonte do computador. Agora vem o detalhe mais importante. Vamos aumentar o potencial da nossa fonte. Percebam que tem um pouco de poeira, mas é normal. Aqui é para alterar para 110 ou 220 volts. Minha rede aqui é 220 volts, então permanece em 220. Aqui nós temos o ventilador da fonte, que é o cooler, e temos aqui os fios que eu falei. Nós temos aqui esses fios, todos esses fios aqui praticamente nós podemos tirar, deixando os fios amarelo, que como disse são os fios de 12 volts, né? Os outros nós podemos tirar fora. Deixa também os fios preto e os fios vermelho. O que acontece aqui? Nós temos fio vermelho, o fio laranja nós não vamos utilizar. Esse fio laranja aqui ele tem por volta de 3 volts, mais ou menos, só que nós não vamos utilizar. O que acontece? Aqui por baixo nós podemos desoldar esses fios ou simplesmente cortar todos eles aqui mesmo. A gente corta. E desta forma vamos, deixa eu cortar logo aqui, cortar para facilitar esse trabalho. Que é dessa maneira nós vamos ter como fazer o trabalho. Bom, como eu estava falando, nós vamos precisar fazer seguinte, para aumentar
a tensão da nossa fonte de 12 volts para 13 ou 14 volts, nós vamos precisar de um diodo. Isso mesmo, nós vamos precisar de um diodo, só que esse diodo ele vai ser ligado aqui em nosso indutor. Tem um indutor aqui na fonte e bem aqui no canto, observem o detalhe aqui nesse cantinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver que aqui embaixo tem uma ponta do nosso indutor. Provavelmente aqui vai ser onde passa os 5 volts, ou seja, esse fio vermelho aqui, ó, esse fio vermelho, ele vai ser ligado aqui. Vamos saber. E como a gente descobre isso? Com o nosso multímetro. Vamos botar o nosso multímetro aqui na escala para a gente identificar. Só um instante. Para a gente identificar onde está esse ponto. Vamos ver aqui. Aqui é nosso fio vermelho. E vamos... Bom, então o que acontece? Aqui identificamos o que a gente precisa. Vamos fazer o seguinte. A gente vai desconecta esses fios aqui do indutor, aqui embaixo, e ligamos o nosso diodo. Preste atenção à faixa do diodo. Essa faixa, ela precisa estar para baixo. O que acontece? Ela vai ser ligado com a faixa para baixo e dessa forma nós vamos estar aumentando a tensão da nossa fonte. Você coloca um diodo, pode ser um N4007 ou um outro diodo. Coloca o diodo, aí liga a fonte depois. Preste atenção para não encostar um fio no outro. Então, coloca o diodo e verifica, liga a fonte e verifica como é que está a tensão. Se a tensão tiver aumentado para mais de 13 volts, significa que você já tem um carregador que dá para carregar baterias de 12 volts. O ideal é deixar pelo menos em uns 14 volts. Dessa forma você vai ter um bom carregador. E quanto os diodos, você pode botar diodo em série, ou seja, um diodo em cima junto com o outro, mas sempre observando a faixa, né? A faixa precisa estar sempre dessa forma. Que foi o que eu fiz nesse carregador aqui. Neste carregador aqui, como ele está, não dá para ver direito por causa dos fios, mas aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, bem aqui embaixo tem o diodo. Eu usei nessa fonte aqui, para chegar em 14.8 volts, eu usei 2 diodos. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que aqui tem 2 diodos em série. Esses diodos em série, eles nos dão 14.8 volts. Por quê? Porque nós estamos somando os 5 volts. Os 5 volts desses fios vermelho aqui, nós estamos somando os 5 volts desses fios vermelho com os 12 volts desses fios amarelo da nossa fonte. Então nós temos aqui 12 volts e aqui nós temos 5. Quando nós colocamos o diodo aqui no indutor, aqui embaixo, ligando o diodo, sempre prestando atenção na faixa branca que precisa estar para baixo, né? Porque vem assim e a energia não pode retornar. Ok, ligamos, pegamos um fio preto e ligamos também, e dessa forma vamos ter aqueles 14.8 volts e vamos estar com o nosso carregador pronto e funcionando como eu mostrei no começo do vídeo. Caso vocês queiram fazer, façam que vai dar certo, mas prestando atenção para não causar um curto-circuito em sua fonte, né? Os fios não podem tocar um no outro. Deixe seus comentários, eu vou responder os comentários à medida do possível. Então tá aí, se você precisa carregar a bateria do seu carro ou de sua moto e tem uma fonte de computador sobrando aí em sua casa, você pode adaptar ela para carregar
a bateria de sua moto ou de seu carro. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.